você tem pessoas, situações que passaram de A para B com você, né? Você pode de fato testemunhar, mostrar isso para as pessoas, como foi esse processo. Isso gera muita autoridade, isso gera muita conversão. Literalmente começando mais um podcast da nova era da saúde funcional. Estamos aqui ao vivo também. E esse podcast tem o objetivo principal de trazer o que é saúde. E a gente tem que falar basicamente de 6 pilares. 6 pilares que compõem a saúde funcional. Nós temos que falar da parte mente, da parte movimento, da parte alimentação, da parte sono. Nós temos pilares importantes como a blindagem social e o propósito, todos embasados cientificamente. Tudo que se passa aqui, nós temos trabalhos, pesquisas, dados e como medir. A saúde funcional é a nova era para esse futuro de pessoas que estão principalmente com desequilíbrio e desconexão na saúde mente e corpo. Esse podcast é para ajudar você, profissional de saúde, e você, pessoa que quer desenvolver seu autoconhecimento, sua autoconsciência. Muito feliz mais uma vez de estar com vocês aqui. E o podcast hoje tem um tema muito interessante, que é justamente como conquistar autoridade para uma venda fácil. E falar desse tema é tão interessante, tão relevante, em um nível em que hoje as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade para vender. Exatamente. Primeiro, que a gente aprendeu desde criança que aprender a vender é algo muitas vezes ruim, né? E a gente tem que entender que desde cedo a gente vende, desde o momento que você acorda, desde o momento que você faz aquele choro, né, para sua mãe e ela vem, é uma venda, você está transmitindo uma emoção, algo para aquela pessoa parar o que está fazendo para poder te ajudar. Então a gente tem que entender que a venda é um processo natural, onde todos estão ganhando nesse processo e claro que a grande premissa da venda é a ética. E falar de autoridade, que é um gatilho fundamental, e tem muitas histórias interessantes que a gente vai começar a falar por aqui. Então imagina só, no ano de 1987, existiu um grande problema de saúde pública que estava acontecendo, uma grande manifestação, várias questões acontecendo de muita gravidade na Nicarágua. E o que aconteceu foi algo assim, pra vocês terem uma ideia o que é autoridade. O trem estava passando e a autoridade, as autoridades, né, principalmente a que cuidava da segurança, falava: não para o trem, não para o trem. Mesmo que as pessoas estiverem passando, não para o trem. Se tiver alguém, passa por cima. Olha só isso. E essas pessoas estavam passando pelo trilho de trem até que 3 pessoas deitaram no trilho do trem, literalmente, e o trem não parou. Na última hora, 2 conseguiram sair. Um deles, o Wilson, não conseguiu se salvar. Ele perdeu as 2 pernas. Ele perdeu as 2 pernas em 1987 na Nicarágua, onde existia uma grande manifestação pública e o condutor do trem não parou. Imagina só uma cena de você ver 3 seres humanos deitados no trilho do trem. Isso é porque tem um trilho do trem no lado da minha casa. E o condutor não parou. Sabe por que não parou? Pela autoridade. O comandante disse: não para. Ele passou pela empatia dele, pessoal. E simplesmente ele passou por cima da perna daquela pessoa e podia ter matado 3 pessoas. Para vocês verem quanto a autoridade ela é prevalente, ela é forte. Ter um comando, ter um direcionamento, ter uma ordem superior. Então histórias e mais histórias. Como uma história bem interessante, por exemplo, de um hospital americano, em que o médico falou para a enfermeira: aplique, né, esse medicamento na orelha, que ear é orelha em inglês. Ela entendeu errado, que existe uma palavra em inglês que é muito parecida, que é ear, que na verdade tem a ver com bunda, exatamente, o ânus. Ela interpretou errado, mesmo sabendo que ele estava com problema no ouvido. Ela foi lá e aplicou o remédio no ânus da pessoa. Simplesmente porque o médico estava lá com o jaleco branco e foi lá e falou para ela. Ela não teve a mínima análise, consciência
de ter não ter aplicado no ânus da pessoa. Olha só o que é autoridade. Então percebam que alguns pontos chamam muita atenção. Aquela pessoa que não está com você, ela vai te olhar em todos os detalhes. Ele vai te observar, ele vai ver como você fala, ele vai ver como você se veste, ele vai estudar você, ele vai saber o que você estudou, ele vai saber tudo de você. Criar autoridade são estratégias muito importantes para você ter uma conversão, né, mais fácil. Então percebe claramente que aquela pessoa que está do outro lado, ela praticamente está magnetizada por você. E aí muitas vezes com uma palestra, uma aula, uma situação, um livro, algo que você faz, ou com as mídias sociais, isso tudo gera autoridade. Então a gente vai dar uma passada geral, né, em tudo isso. Eu achei muito interessante esses dias na minha casa, quando eu fui fazer uma troca de um filtro, né, que eu já troco há 10 anos com a mesma empresa, a pessoa chegou e falou assim, olha, ele estará uniformizado com uma blusa assim, 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 ele estará com um crachá assim, assim. Aquilo dá o quê? Dá uma autoridade, eu tenho segurança quanto àquilo. Então olha quanto uma roupa, uma veste, uma postura traz. Então ele entrou dentro da minha casa, com os meus filhos, eu não estava. Então percebe como isso tudo traz uma segurança para aquela pessoa, isso tudo gera muito valor. Tem um outro dado bem interessante. O Larry King, que é um dos entrevistadores mais famosos do mundo nos Estados Unidos, ele entrevista muitas pessoas famosas e tem um estudo que mostra interessante, que fala o seguinte, que quando ele entrevista pessoas com autoridade, celebridades, o tom de voz dele abaixa. Olha isso, porque ele se iguala àquela pessoa. Então, um presidente, uma autoridade, quando são os entrevistados dele, que na verdade quando não é uma autoridade no alto nível, a voz dele ele é mais alta. Então são ajustes e adaptações, né, de um processo para com que ele possa realmente se adaptar àquele modelo em que ele está passando. Então veja como a autoridade ela muda a cabeça das pessoas. Tem outro estudo bem interessante do Hagman e do Carmet em 1992. Dá uma olhada nisso. Fizeram uma entrevista para 2 grupos aleatórios em que perguntaram para eles o seguinte: qual é a altura dessa pessoa estimada? E aí, num grupo, eles não falaram quem era essa pessoa. Em outro grupo, eles falaram quem era essa pessoa. Era um conferencista famoso, ele tinha autoridade, o que ele falava, o que ele fazia, livros, palestras. Olha que loucura! O grupo que soube quem era essa pessoa colocou ele 1,3 centímetros mais alto. Exatamente. Só porque falou o que ele era antes para as pessoas. Então percebe que a autoridade ela é conquistada antes da pessoa te ver. Muitas vezes antes dela te ver. Porque ela hoje com a internet, ela pega lá e coloca no escavador, ela sabe tudo de você. Pode colocar lá Sandro lá no escavador. Você sabe se a pessoa tem ficha penal, onde ele estuda, o que ele faz, tudo. A autoridade hoje com a mídia social tá aí. Então percebe os pequenos pontos que podem chegar e trazer para você uma autoridade. Claro, quando eu tenho autoridade, o efeito autoridade traz o efeito celebridade. E esse efeito celebridade ajuda você a fazer a conversão. Isso eu não estou falando nem de conteúdo. Eu não estou falando ainda do que você fala. Não estou falando de comunicação como estão falando por aqui, né? Alguns falaram de seguidores aqui no Instagram e outros aspectos mais. Então percebe que você hoje tem que estar atento a tudo. Eu estava agora aqui em casa com uma blusa, né, de manga, regata, bem tranquilo. Eu vim aqui e cheguei e troquei minha blusa. Botei uma outra blusa, uma blusa social. Isso gera autoridade, né? Quando você está aqui, ó, vendo os meus troféus, os meus livros, o que eu estou colocando, o que eu faço, quando eu coloco aqui uma pirâmide safe, quando eu desenvolvi isso no meu projeto de pós-doutorado, tudo isso gera autoridade. Né? Se eu estou fazendo uma live aqui, é porque eu tenho um conteúdo e essa live vai ter 30 a 40 minutos. Não é qualquer pessoa que fala de um tema 30 a 40 minutos como vai ser essa live. Isso gera autoridade. Então a gente vai debruçar nesses próximos minutos, né, sobre o que é autoridade e como fazer você ter uma venda fácil. Que todo mundo quer vender e quer vender fácil. Só que ninguém quer pagar o preço para isso. Você tem que saber o que você quer na sua vida. Qual o preço que você quer pagar para que a venda seja fácil. Hoje, eu tenho 46, fazer 47 anos. Eu tenho uma vida hoje que eu construí. Eu tenho tranquilidade. Eu estou trabalhando aqui da minha casa. Hoje eu praticamente não preciso sair de casa para trabalhar, mas eu conquistei isso.
porque ao longo dos anos eu percebi o que o mercado estava me dizendo, para onde ele estava me guiando, para onde estava me levando. Hoje eu vou atender uma pessoa, eu atendo uma pessoa hoje, no mínimo, por R$1.000. Um atendimento, 1 hora, hoje eu fiz um atendimento aqui online, 100% online, fiquei com a pessoa 1 hora e 13 minutos, custou R$1.000. Então essa autoridade vai te gerar isso. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, você quer isso para sua vida? Ou você quer ficar dando aula ou fazendo atendimentos e com consumo sua hora é tempo, hora é saúde, hora é vida? Você tem que entender que na sua vida você tem 28 mil minutos. Então, você tem que entender que na sua vida, você tem que trabalhar para ter autoridade percebida pelas pessoas, para com que você possa, na verdade, economizar tempo e não ficar se desgastando com aquela pessoa para vender um produto. E aí vem a primeira essência do processo. A primeira essência para você ter autoridade é o que você está vendendo. Pergunta 1. O que você está vendendo? O que você está vendendo? Exatamente. O que você está vendendo é fundamental para você ter uma venda fácil. E aí sendo parte da sua autoridade. Você vende um produto ético? Você vende um produto correto? Você vende um produto sem conflito de interesse? Exatamente, porque muita gente tem conflito de interesse nas suas marcas. A gente vê isso em medicamentos, em suplementos, em várias outras coisas na indústria farmacêutica. Você tem conflito de interesse? Então tudo isso tem que ser analisado. Se você tem ética, tem base, tem essência, parabéns. Primeiro ponto você já conseguiu. O segundo ponto, de você perceber do que você está fazendo. Por que você está fazendo isso? Que isso vai te gerar autoridade. Sim, porque você não está fazendo algo por si só. Você tem uma causa, você tem um propósito. Você está entendendo que o que você faz impacta quantas pessoas. Então quando você tem claro o que você vive, claro o que você faz, isso te dá autoridade, te dá um alicerce, te dá uma base. Porque você tem que entender que o que você está fazendo hoje tem que ser sempre um processo sistêmico, um processo muito maior do que você. Isso aí muitas vezes não é vendido na faculdade, não é ensinado em cursos e aulas. As pessoas hoje estão muito presas, muitas vezes, ao emagrecimento de velocidade, uma hipertrofia a qualquer custo, uma medicação que muitas vezes vai te ajudar no curto prazo, mas não vai ensinar essa pessoa quem ela é de fato, ou um medicamento que vai muitas vezes remediar o momento atual, mas não ensinando principalmente qual foi o motivo que o trouxe até ali. Então a autoridade era conquistada em vários pilares. Então aqui eu já falei 2, a sua ética, o seu propósito, justamente o seu porquê que você está fazendo tudo isso. E aí fica bem claro que à medida que você constrói essas 2 bases, são fundamentais, você começa a fazer isso no seu dia a dia, com consistência, você começa a vender o que você faz todo dia, as pessoas vão entender o que você está fazendo. Então quando você chega para ela já está praticamente vendida. Exatamente. Por quê? Porque ela percebe que aquilo faz parte de você. Aí eu te pergunto, o que é uma venda fácil? Quantas pessoas você transformou nos últimos 6 meses, 1 ano? Onde é que estão os vídeos dessas pessoas? Onde é que estão as provas sociais dessas pessoas? Tem algum texto? Tem alguma foto? Tem algum vídeo? Tem algum dado? Tem algum número? Isso gera autoridade. Muita autoridade. Porque a autoridade ela é gerada muitas vezes com testemunho, com provas sociais. Quando alguém fala do que você faz, ela está vendendo para o outro o que você faz de forma automática. Por isso que toda propaganda tem alguém falando por ela. Quando tem um artista falando de uma marca tal, quando tem uma pessoa que fala de um determinado produto, quando bota, por exemplo, um garoto propaganda, coloca lá o Neymar, coloca um Kaká, por exemplo, fez muita propaganda do WhatsApp. Então isso tudo são testemunhos. Você vai nas lojas de tênis, por exemplo, eles colocam muitas imagens de jogadores, de atletas para vender aquela determinada marca. Então percebe o quanto você precisa tá aliado a fazer um processo e você anotar, a pessoa escrever, você filmar, você documentar. Hoje, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, uma iniciativa muito importante é filmar. Filmar os testes, a pessoa fazendo flexão de braço, filmar a pessoa fazendo teste sentar e levantar do solo. Você pode colocar uma análise postural pré e pós. Você ter um coletor de testemunhos dessa pessoa que ela fala para você. Então ela falar do seu produto, claro, com ética, de uma forma correta, idônea, de uma forma realmente verdadeira. Lembra que o que você está vendendo para as pessoas é um processo de transformação. Exatamente, é um processo de transformação. Ele está no ponto A,
e ele quer ir para um ponto B. E você é a ferramenta, a estratégia, é o caminho, né, que ele está pagando, investindo para chegar nesse ponto B. E aí se você tem pessoas, situações que passaram de A para B com você, né, você pode de fato testemunhar, mostrar isso para as pessoas. Como foi esse processo? Isso gera muita autoridade, isso gera muita conversão, isso gera muita venda. Porque a pessoa já vem praticamente comprada. Né? Quando você vai, por exemplo, comprar um carro, ou vai comprar um tênis, comprar algo que tem um valor maior, o que você faz? Simplesmente você liga para uma pessoa, você vê uma propaganda, você vai lá, por exemplo, nos comentários, você vê muito isso. Né? Então você busca referências para aquilo. É fundamental que você crie isso. E hoje os profissionais estão muito presos, sabe ao quê? Estão presos assim, vou lá, profissional de educação física, especialmente, ele acorda, né, em cima da hora, muitas vezes, vai lá, dá o treino dele, faz uma série, vai lá, um atrás do outro, um atrás do outro. Ele não investe no negócio dele, entendeu? Ele trabalha muito para o negócio, ele fica tão tempo ali dentro, tanto tempo, que ele não investe para o negócio crescer, ele não cria oportunidades, ele não faz uma carteira, ele não cria uma possibilidade que hoje eu cobro 50, 70, 80, como que eu vou cobrar 150, 200, 300, 500, 1000? Eu tenho que buscar esse caminho, eu tenho que ler coisas novas, eu tenho que entregar coisas novas, eu tenho que falar de coisas novas. Eu não posso falar das mesmas coisas. Treino de leg press, supino, emagrecimento, não vai cobrar mais de 100, 200 reais, não tem como. Tem que ir muito além disso. Você tem que extrapolar a entrega para o seu cliente para ele ter essa percepção de valor de você. Quando ele tem percepção de valor do que você faz, automaticamente isso gera autoridade. Essa autoridade vai gerar uma venda fácil. Então a gente tem que estar aliado a tudo isso. Então 3 pilares importantes. Ética até então, né? Correto, idôneo, sem conflito de interesse, fundamental. Outro ponto, o porquê do que você faz isso. Então no momento que você acorda, no momento que você dorme, o que você está respirando, né, com seus clientes, o que você faz, você vive isso. Se você está vendendo atividade física, você está vendendo saúde, porque eu vendo saúde. Então eu vira e mexe, vocês veem eu comendo, o que eu faço, o que eu estou treinando, quantas horas eu estou dormindo, o que eu estou fazendo, como eu educo meu filho. Então hoje tudo conta para eu ter autoridade nesse processo de conversão. E aí eu coloquei um outro ponto fundamental, você fazer um coletor de testemunhos. Coletor de testemunhos, as pessoas falam do que você faz, né? Fala do processo, da dor que ela tinha, porque na verdade nós todos estamos curando a pessoa de algo. Nós todos vendemos uma cura de um processo, né? Hoje vocês estão aqui em cura de conhecimento, de alguma informação, de algum conteúdo, do que o Sandor pode dar para você, pode oferecer para você de forma gratuita. Então eu tenho certeza que eu falei até aqui, ele começa a ter relevância, então eu estou curando um ponto importante. Foi comentado aqui, muito interessante para um professor ter congruência no que você faz. Certamente, né? Você hoje pode ser um professor gordinho, né, e da personal pode. Você vai ter mais dificuldade para converter? Possivelmente sim. Porque como é que você vai vender emagrecimento sendo que você está gordinho? Então a gente percebe muito essa incongruência do que a pessoa fala e do que a pessoa faz no seu dia a dia. Isso também é fundamental. Partindo desse princípio, quando a gente fala de autoridade e dos exemplos que eu falei até então, eu quero que vocês comecem a pensar no dia a dia de vocês alguns pontos fundamentais, tá? Fundamentais. Eu lembro que quando eu me formei, eu fui fazer minha primeira pós-graduação. E eu cobrava, na época, 60, 70 reais, isso já em 1996. Eu cheguei para uma pessoa e falei para ela, eu estou indo para São Paulo fazer uma pós-graduação. Quando eu falei para ela que ia fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, em São Paulo, eu voltei. Quando eu voltei, eu já aumentei minha hora-aula. Ou seja, eu estar fazendo uma pós-graduação naquela época, fez me dar autoridade para aumentar minha hora-aula. E aí eu comecei a perceber, cara, quanto mais eu estudo, mais autoridade eu tenho, mais eu posso cobrar. Aí eu fui lá, fiz outra pós, aí eu fui lá, fiz o mestrado, aí eu fui lá, fiz doutorado, aí eu fui lá, fiz um pós-doutorado, entendeu? E cada vez eu ia aumentando minha hora-aula. Até que chegou num certo momento que eu vi que eu tinha um problema. O meu problema eram vocês. Meu problema eram vocês, porque não tinha ninguém que cobrava nem perto de mim. E aí todo mundo começava a falar, pois é, mas eu não conheço ninguém que cobra tão caro. Então à medida que a gente começa a construir o caminho pela autoridade, apenas pelo currículo, ele se torna às vezes um problema, entendeu? Então eu comecei a perceber que eu não podia ficar só
Porque eu sei que poucos vão ter doutorado, pós-doutorado, para poder cobrar o valor que eu cobro. Por isso comecei a ensinar outras estratégias. Tanto que tem gente aqui que está ao vivo que não tem nem 2 especializações e está cobrando R$800 de atendimento. E não precisou ter um mestrado, doutorado, pós-doutorado para isso. Está aqui, tem gente que entrando aqui fala que está aqui. Tem vários, já professor aqui de R$500, R$800 estão cobrando. Então, como eles fizeram isso? Essa é uma grande pergunta. Tá aqui Marco Pérez dando um alô. Como eles conseguiram cobrar 500, 600, 700, 800 reais, chegando a R$1.000 no atendimento online? Online. Hoje é online. Sabe por quê? Porque hoje essa ferramenta é muito poderosa. É a ferramenta da mídia digital. A mídia digital, ela tem um poder tão absurdo que ela chega a ser mais importante do currículo que você tem. E eu vou voltar a falar isso para você. Mais importante do que o currículo. Porque vocês vão ver vários professores cobrando 300, 500, 800 mais do que mestre, doutor e pós-doutor que está desempregado em faculdade. Vou repetir para você. Professores que estão atendendo aqui, e a gente tem esse mundo existe aqui no Método Safe, que conseguem cobrar valores de professores doutores que dão aula em faculdade por R$50, 60. O meu valor de professor universitário era quase R$80. Eu tinha um valor de hora-aula maior do que praticamente todos os professores pela minha titulação. Só que eu atendendo online cobrava R$1.000. Então veja o quanto é importante você perceber o poder da mídia digital. De você começar a pensar no que eu vou te falar. E aqui a gente vai entrar na outra rota da autoridade. Hoje eu não tenho a menor dúvida que uma das melhores formas de você gerar autoridade é... E aí vamos entrar para uma rota do mídia, do marketing digital. É você gerar conteúdo. Gerar conteúdo de valor, de relevância, onde as pessoas do outro lado percebem a cada vídeo, a cada aula, a cada material que você coloca online. Né? Hoje tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. O YouTube é poderoso. 2,2 bilhões de pessoas estão no YouTube. Então percebe o poder de você chegar e criar uma linha editorial para você começar a produzir conteúdo no seu Instagram, no seu Stories, no seu YouTube. As pessoas vão perceber valor. Você simplesmente chegar lá e botar um artigo, você botar um material, você gravar um vídeo com um aluno, você pode fazer uma entrevista, você pode fazer um vlog, você tem várias estratégias para isso que a gente pode falar até, a gente pode fazer um novo podcast de como você produzir conteúdo, né, para justamente você gerar autoridade. Por exemplo, esse conteúdo que eu estou gerando chama podcast Nova Era da Saúde Funcional, onde uma vez por semana tem uma aula de mais de 30 minutos sobre um determinado tema, onde eu discorro para vocês aqui sobre temas que eu tenho certeza que vão impactar, que nenhuma faculdade ensina, que nenhum curso ensina. Por quê? Eu estou lendo um livro de 2019, eu estou lendo artigos já chegando para 2020, eu estou na frente das escolas, eu estou na frente das faculdades, eu estou sempre à frente, eu vivo isso aqui 100%. Então, como eu estou antenado com o que está acontecendo na ponta das empresas, o que está acontecendo no Vale do Silício dos Estados Unidos, o que está acontecendo em Harvard, o que está acontecendo em todos os lugares. A gente está colocando artigos publicados ontem, por exemplo, no JAMA. Ontem eu até botei um artigo no meu grupo do Telegram, que é justamente meu canal do Telegram, que é uma comunidade. Se você não entrou, vai lá no meu link da bio, e aqui embaixo vai estar no meu link aqui na descrição. Entre na minha comunidade, nesse time aqui da Saúde Funcional do Telegram, onde tem conteúdo, eu coloco tudo com antecedência. Eu coloquei um artigo lá esses dias, por exemplo, anteontem, publicado no GEM, falando que as pessoas que viajam mais reduzem 24% de metabólico, publicado simplesmente no JAMA, gerando conteúdo, né, de valor, de relevância, trazendo o que há antes. Isso se chama autoeducação, em inglês chama self-education. Hoje é muito mais importante do que a educação, porque a educação hoje formal nas faculdades, elas te trazem o que é embalado, empacotado pelo MEC. E o professor que sai dessa curva, sai dessa média, desse ordinário, desse medíocre, do que é entregue, ele muitas vezes ele não é aceito pelo contexto. Por quê? Porque ele entrega algo que muitas vezes o sistema não está preparado. E os artigos estão saindo hoje. E você tem que seguir algo do MEC de ontem, de 10 anos atrás. Então isso não é relevante. Por isso que o Instagram é tão forte. Porque eu posso aqui colocar o que eu quiser. Então o que eu quero dizer para vocês é que o grande ponto
agora de mídia digital é ter autoridade produzindo conteúdo de valor. O Sandro, todo dia tem conteúdo de valor no Instagram. Todo dia tem conteúdo de valor no YouTube. E quanto mais você puder aumentar o tempo, chamando conteúdo raiz, ou seja, que tem 30 minutos. Fala agora 30 minutos de um determinado tema que você domina. Então, isso gera muita autoridade. Eu posso chegar e falar 30 minutos agora de córtex pré-frontal. Eu posso falar 30 minutos de hipertrofia. Eu posso falar 30 minutos de emagrecimento. Eu posso falar 30 minutos de mindfulness. Eu posso falar 30 minutos de marketing digital. Eu posso falar 30 minutos de algum determinado tema. Isso me dá muita autoridade. Quanto você consegue falar 30 minutos de um determinado tema? Poucas pessoas. Por isso que você tem que entrar nesse nível de aprofundar temas importantes. E isso gera muita autoridade para a sua audiência. Tá claro? Então vamos fazer um background, vamos dar uma revisada no que a gente chegou até aqui. Lembrando, eu falei para vocês de histórias importantes de pessoas que seguiram muitas vezes um comando de uma pessoa, mesmo sendo já algo mais absurdo do mundo, como injetar um determinado medicamento no ânus da pessoa, sendo que a pessoa sabia que era na orelha, mas ela interpretou errado e colocou no ânus da pessoa. Olha só a loucura. Uma pessoa ter passado no trem, passando pela perna de duas pessoas, com comando, a pessoa foi lá, porque disse para ele fazer, ele fez. Uma pessoa, por exemplo, que soube que ele tinha um currículo maior, que é um estudo que eu mostrei para vocês, 1,3 centímetros maior, só porque essa pessoa foi dita para ela quem ela era. E o grupo que não sabia quem ela era, ela tinha 1,3 centímetros menor na percepção da pessoa. Então tudo isso leva à sua autoridade. E aí eu trago um ponto importante: ética, não ter conflito de interesse, cuidado para se aliar a alguma marca, algum produto, que isso vai te queimar lá na frente. Falar de algo sem base científica, entender outro ponto fundamental do porquê que você faz isso, do momento que você acorda, do momento que você dorme. Você ter clareza nisso, traz pessoas para sua causa. O seu movimento tem que ser muito maior. Se você tem um movimento só eu, ele é fraco. No momento que essa causa sou eu, você, nós, isso torna um movimento. Tem algo muito maior. E é por isso que a gente está com esse momento da saúde funcional, que é muito além do pescoço para baixo. Quem sabe o que vai matar o ser humano cada vez mais é daqui para cima, é para cá. Hoje é um movimento. A nossa causa, nosso propósito é muito maior. Nosso impacto é com 1 milhão de pessoas até 2025 impactando com a saúde funcional. Exatamente. Nós queremos impactar a humanidade com a saúde funcional. E um modelo exponencial com a plataforma da saúde funcional. Então a gente tem que parar de ser fragmentado e entrar para o modelo exponencial. Tudo que você faz hoje impacta lá na frente. Muito bem comentado pelo professor. Ter claro o seu porquê todo dia. Você tem que entender que você tem que tatuar isso. Qual o preço que você quer pagar por algo hoje? Você quer pagar um preço baixo ou um preço alto? Só para repassar aqui um detalhe importante. Se você come Coca-Cola, se você toma refrigerante, come mal, se alimenta mal, não faz exercício, você está pagando um preço por isso. E se você se decide na sua vida se alimentar melhor, acordar mais cedo, treinar, você também paga um preço por isso. Se você decide estar solteiro, estar sozinho, você paga um preço por isso. Está casado, tudo você paga um preço, meu amigo. Tudo você paga um preço. Saber o preço que você está querendo pagar pelas coisas. No momento que você sabe o preço que você paga, para onde você vai, você tem que saber o seu destino. Quando a pessoa sabe o seu destino, sabe o que ela vai, as pessoas compram isso. E aí, para o momento final, eu trago para vocês essa questão da autoridade com produção de conteúdo. Crie consistência. Crie consistência. 2, 3, 5, 7 vezes na semana. Quem mais produzir conteúdo de valor vai ter mais autoridade. Sim, a gente hoje está praticamente aí chegando já no Instagram a 200 dias diários, chegando a 160 dias diários no YouTube. É fácil? Não. Eu construí todo um projeto, um time de pessoas que me ajudam. Eu não estou só, eu nunca tive só e eu não estarei só nunca. Nem quando o dia que eu for embora eu vou estar só. Então a ideia é essa, você saber que você está só. Isso também tira sua autoridade, porque você é uma causa única só de você. Será que isso abraça? Eu acredito que não, até porque nenhum grande esteve só. Então você tem que entender que quando essa pessoa chegar para você, ele não está vendo você, ele está vendo um exército lá atrás. Ele está vendo pessoas junto com você nessa causa. Por isso que eu falo ter time. Por isso que a gente fala da mentoria, por isso que a gente fala do time de certificação. Porque quando a pessoa vem para você, ele sabe que tem aquela pessoa faz algo que você faz, ele vai buscar informação, ele percebe que é uma causa única. E hoje a gente tem
uma legião de pessoas unilaterais, sozinhos, emagrecedores de gente. Porque todo mundo faz uma commodity, eu cobro 50, você cobra 30, é tudo igual. Então por isso hoje o cara vai lá e muitas vezes pega uma receita da internet, né? E aí eu quero trazer um último ponto, né? Eu tinha falado do último ponto da autoridade, só que veio um insight aqui, não vou deixar para a próxima. Eu não tenho a menor dúvida que o próximo nível está no que nós estamos trazendo para vocês. É a plataforma da saúde funcional. Você perceber que hoje eu chego para um aluno, eu sei 50 biomarcadores dele. Mente, corpo, eu sei o medicamento que ele toma, eu sei se ele está bem de sono, se ele está estressado, se ele está ansioso, se ele desiste, se ele vê TV, se ele tentou suicídio, se ele tem depressão, se ele tem médico, se ele não tem, se ele está com osteoporose, eu sei tudo dele. Ele pode estar em Marte, tem internet, eu sei tudo dele. Eu estudo, eu peço exames antes, eu gero autoridade porque eu conheço ele. Eu conheço ele mais do que ele. Eu uso ferramentas, assessments, que são fundamentais hoje. Você tem que ter conteúdo para poder gerar valor na hora que ele chega para você e fala, cara, não posso sair daqui. Eu tenho que comprar alguma coisa, porque o que esse cara me entrega, ninguém entrega. E eu tenho certeza que quando eu estava no meu doutorado, né, em 2008, quando eu terminei o doutorado em 2012, que eu fiz meu pós-doutorado em 2016, eu não tinha dimensão do que ia chegar essa plataforma. Nós estamos chegando já em 10 mil pessoas impactadas, em 1.000 profissionais utilizando, e N profissionais chegando e falando, Sandro, quando eu uso a plataforma, quando eu entendo essa plataforma, quando eu sei o poder dessa plataforma, quando eu vejo aquela pessoa que eu nunca vi na vida, é muito poder. Só que sabe o que acontece? Anota essa frase, coloca na sua parede. Você tem que fazer uma cirurgia mental na sua cabeça. Porque você está preso aí na academia e montar treino e a pessoa perguntar no outro dia se ficou com dor. Você tem que fazer uma cirurgia mental, para com isso. Isso está errado? De forma nenhuma. Faço isso ainda sim, mas é pouco. Eu tenho que ir além. A cirurgia mental é você romper o velho, começar a construir o novo, trazer a parte emocional, a parte que trabalha essa parte da mente, entender que esse ser humano, trazer o estilo de vida, trazer a essência do porquê essa pessoa tá assim. E a plataforma tá aí para vocês. Você tem noção que é mais de R$500 milhão investido e hoje ela é 100% gratuita e você não usa? Você tem um parafuso a menos. Se eu tô falando tudo isso, tem pessoas aqui dentro que eu mostrei que não precisa ter doutorado para cobrar 800 mil. O que você tá fazendo, você não tá utilizando? Sabe por que você não faz? Você está preso no velho. E quanto mais preso você está no velho, mais você tem dificuldade para ir no novo. Porque eu tive que me reinventar. Imagina só eu, com todos os títulos que eu tive, vendo que não era o suficiente. Não era o suficiente mais. Se eu chego para uma pessoa e falo, eu tenho pós-doutorado, a autoridade dá. Mas e aí? E aí? É só isso? É só isso? A plataforma hoje é muito mais poderosa do que eu. Porque eu tenho pessoas aqui com 24, 25 anos que estão usando a plataforma, quando a pessoa encontra, fala, nossa, que bacana. Específica, olha, vamos melhorar o sono assim, nós estamos tomando 4 medicamentos, esse medicamento Rivotril está fazendo você dormir, mas está gerando ansiedade, essa ansiedade aumenta sua fome, essa fome faz você comer, por isso que você engorda, então o Rivotril causa isso. Então é muito mais do que só treino. Percebe? Então a plataforma está aí, tem outras ferramentas que a gente utiliza também, do perfil comportamental, de analisar o tempo da pessoa, como é que ela distribui o tempo. Então praticamente eu diria que eu sou um mentor para essa pessoa, a gente ensina isso hoje, cada dia mais. Nossos treinamentos, nossos cursos, lá no Telegram, no nosso grupo de Telegram, estamos levando muita autoridade para as pessoas, muito conteúdo, para as pessoas estarem sendo impactadas por isso. E cada vez mais tem cursos, aulas, treinamentos. Mas faz o seguinte agora, usa a plataforma, explora ela, vai lá, começa a fazer seu check-up, manda para as pessoas, entende aquilo, desconstrói um pouquinho. Lembra que para aprender algo novo você tem que desaprender. O Sandro tem que desaprender muita coisa, muita coisa. Entender de espiritualidade, né? Entender que a espiritualidade hoje ela é algo fundamental. Quando eu falo espiritualidade para as pessoas, me dá uma grande autoridade. Falar de cérebro, por que falar de espiritualidade hoje? Porque hoje a espiritualidade está ligada com o sistema emocional, sistema límbico. Tá ligado com cérebro, tá ligado com neurociência. Eu tô há 5 anos estudando isso aqui. Isso aqui dá muita autoridade.
Entender isso é fundamental, tá? Entender a mente, o que é o córtex pré-frontal, entender o que é o sistema límbico emocional, por que a pessoa compra, por que a pessoa age daquele jeito. Comportamentos e hábitos. É isso que a gente tem que estudar. O livro Poder do Hábito está aqui, um livro excepcional. Né? Você entender, né, essa rota. Esse livro aqui é sensacional. Estudar isso aqui gera muita autoridade. É o loop do hábito. Não dá pra gente fazer outra aula, outro podcast só sobre isso, né? Então alguns pontos aqui chamam a atenção, né? Principalmente avaliar sistemicamente, como alguns já estão comentando aqui, entender que não existe desconexão mente-corpo, nessa parte da espiritualidade, lembrando a espiritualidade é uma conotação mental, emocional e não religiosa, que não tem uma relação com a outra, tá? Eu não tenho nada contra, nada a favor, então o grande ponto é esse, ok? Então eu tenho certeza, né, que esse podcast aqui somou para você. E eu quero deixar 3 perguntas para ir para sua casa e você anotar. Então anota aí pra gente, tá? Anota aí pra gente. Como você irá aumentar a autoridade no seu próximo atendimento? Como? Como você vai aumentar? Depois de tantas estratégias que eu te dei, como que você vai agir? O que você vai fazer? Será que uma roupa? Será que um corte de cabelo? Será que um currículo lá atrás? Será que você está postando? Tem muita forma, então você vai trabalhar com uma pelo menos e começar a engrandecer para você gerar autoridade, ok? Qual um dos fatores, né, hoje não levam você até a autoridade? Eu disse, a primeira pergunta é como você melhorar a autoridade. Eu quero que você vá agora desconstrua. Faça engenharia reversa. O que você percebe que hoje em você não gera autoridade? Então percebe você, se estuda. Imagina que tem um cliente na sua frente, tem um paciente na sua frente. E aí? E aí? Como você hoje não está trabalhando de uma forma adequada, em todos os detalhes. Percebe meu cabelo, percebe minha roupa, percebe tudo, percebe o detalhe do quadro. Tudo é pensado para autoridade. Tudo tem que ser pensado. Detalhe por detalhe. Agora, constrói você, analisa você, o que está tirando a autoridade com as pessoas. Será que você não utiliza uma plataforma? Será que você não estuda? Será que você não sabe falar o preço muitas vezes para fazer essa conversão? E aí o que eu quero falar para vocês é que existe um gatilho, o quanto você está utilizando no seu dia a dia. Esse é um outro gatilho importante, que é o da reciprocidade. O quanto você utiliza o gatilho da reciprocidade no seu dia a dia. O gatilho da reciprocidade é um dos gatilhos mais importantes, quando você dá algo para alguém sem esperar nada em troca, e que ele vai dar para você. Porque eu estou fornecendo aqui conteúdo de alto valor para você. Isso está gerando uma autoridade para você. Um gatilho de reciprocidade em relação a você. Um agradecimento para mim. Então tudo no seu dia a dia, pense. Então comece a ser mais doador. Comece a ajudar mais. Comece a estudar mais. Abre mais a porta para as pessoas. Seja mais cordial. Seja mais gentil. Seja um doador. Quando você começa a ser um doador, o universo conspira e ele traz as coisas para você. O quanto você está ativando o gatilho da reciprocidade no seu dia a dia. O quanto você está servindo o planeta. Por isso que a gente fecha com os itens que nós começamos. Ética, conflito de interesse e principalmente o seu propósito, o seu porquê. Percebe tudo isso e aí faz toda a linha de cadeia do processo. E eu acredito, sinceramente, com toda a verdade que eu vivo e as pessoas que estão nesse projeto grande comigo, estão aplicando, estão dando certo. É tudo isso que eu desejo para você. Faça o que está aqui e compartilha. Compartilha, divide. Vamos evoluindo, troca experiências. Faça isso, mas vive o que a gente comentou por aqui. Então eu quero agradecer para a gravação mais esse podcast. Esse podcast que é para você, profissional, né, para impactar a saúde funcional das pessoas. Lembrando os nossos pilares importantes no seu dia a dia. Seja isso, viva todo dia isso. Deixe seu comentário aqui embaixo. Fundamental, tá? Ative aqui o sininho de notificações, se inscreva no canal, claro, deixe o joinha que é importante pra gente, porque eu quero que essa informação, esse conteúdo, essas aulas, elas sejam realmente espalhadas pelo planeta, que esse é o objetivo principal. Chega de pescoço para baixo, vamos pensar sistêmico, vamos pensar integral, vamos parar de pensar fragmentado, vamos muito além, e esse é o nosso propósito fundamental. Lembra que eu vou repassar para vocês, impactar a humanidade com a saúde funcional, com o equilíbrio mente-corpo. Iremos, em 2025, ter 1 milhão de pessoas impactadas com a plataforma da saúde funcional e eu conto com você, primeiro se ajudando e compartilhando com as pessoas. Beijo grande pra vocês, a gente se vê breve.
mais um podcast e mais uma aula aqui que eu tenho certeza gerou valor para você. Tchau, tchau e até logo.